Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Unesc, a nossa universidade. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Urque Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. E Laboratório Búrigo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor através do nosso portal pergunteaodoutor.com.br. Agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve. Toda semana tem uma entrevista inédita para você. E nós estamos também na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Sempre em nome de Hospital São José, Unesc, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, Urque Diagnósticos e Laboratório Búrigo. Os primeiros casos reconhecidos de HIV ocorreram no ano de 1981. Então, neste ano, os primeiros casos de HIV completam 40 anos. Apesar de todos os avanços científicos, a condição continua sendo vista como um tabu por muitas pessoas. A falta de informação e os estigmas são os principais motivos pelo qual o paciente soropositivo tem dificuldades de buscar tratamento. Mesmo com mais informações a respeito da doença, estima-se que atualmente 50% a 60% dos portadores de HIV não sabem seu diagnóstico por medo ou preconceito em saber o resultado do teste. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje vamos falar do Dezembro Vermelho, HIV/AIDS. E para falar sobre este assunto, a minha entrevistada de hoje é a médica infectologista, a doutora Mônica Junks Antero. Doutora Mônica, seja muito bem-vinda ao Pergunte ao Doutor. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Doutora Mônica, então para começo de conversa, qual é a diferença entre HIV e AIDS? Então, HIV é quando a pessoa adquire o vírus, né? Então, ela é portadora do vírus do HIV. Isso, no momento, ela vai ser para sempre. A gente ainda não tem uma cura definitiva, então ela sempre vai ser portadora, neste momento, do vírus do HIV, que é o que a gente chama de um paciente soropositivo, né? E quem tem AIDS é quando a pessoa tem a imunidade muito baixa atribuída ao vírus do HIV. Então, o HIV, ele é um vírus que ataca nosso sistema imunológico, né? Que esse é o mecanismo de ação dele. Ele ataca umas células do nosso organismo chamadas linfócitos TCD4 e isso faz com que a nossa imunidade fique muito baixa. Quando essa imunidade atinge um nível que a gente considera crítico, o paciente é considerado com AIDS. Ele passa a ter uma imunidade muito baixa e ele fica sujeito a ter outras doenças, principalmente infecciosas, decorrentes da imunidade baixa, que a gente fala, ele pegou um resfriado e por isso ele faleceu ou ficou muito ruim, devido à imunidade estar muito baixa. Então é esse paciente que ele vai ter AIDS. Hoje, a gente, graças a Deus, com diagnóstico precoce e com maior divulgação de testes, a gente tem menos AIDS, a gente tem mais pacientes que são soropositivos. A gente tem conseguido intermediar mais, né, fazer diagnóstico precoce, tratar precocemente para que diminuam os casos de AIDS. Até mesmo porque, né, doutora, no passado existiam algumas patologias, como, por exemplo, a tuberculose, era uma patologia muito recorrente, né, para quem tinha o vírus, né? Sim. Hoje em dia, quando a gente faz um diagnóstico de tuberculose, a gente ainda pesquisa HIV, é obrigatório. Então, eu faço um diagnóstico de tuberculose obrigatoriamente, isso até é um critério, na verdade, já até de notificação, porque essas são doenças de notificação compulsória, que a gente é obrigado a notificar, né? Quando eu identifico HIV, tuberculose. Então, quando eu notifico um paciente que eu identifico tuberculose, obrigatoriamente eu faço o exame de HIV para ver se tem HIV. Porque essa pode ser uma manifestação inicial de queda de imunidade. Certo. Então, ele está com tuberculose por quê? A gente não quer dizer que todo mundo que tem a tuberculose tem HIV, mas a gente sempre investiga porque pode ser um dos primeiros fatores que está demonstrando para nós que a imunidade está caindo e aí ele adquire tuberculose. Doutora, além da tuberculose, existem outras patologias associadas? Sim, existem. A gente disse até que tem algumas doenças que são definidoras de HIV/AIDS, né?
Então, toxoplasmose do sistema nervoso central, infecção por sistema, que a gente chama de um vírus, que é citomegalovírus disseminado, alguns tipos de neoplasia, como sarcoma de Kaposi, né? São doenças que a gente diz que são definidoras de HIV, que provavelmente quando eu faço um diagnóstico, esse paciente tem HIV, né? Então a gente sempre corre atrás da investigação quando eu identifico essas doenças, né? Para que a gente realmente faça um diagnóstico precoce e inicie o tratamento o quanto antes, para que essa imunidade não piore sucessivamente. Doutora Mônica, e me diz uma coisa, com relação à faixa etária, o que mudou, doutora? A gente vem ao longo dos anos acompanhando os casos de evolução do HIV, então a gente já teve períodos onde a gente teve um aumento, né, de casos em idosos, que a gente começou a diagnosticar mais, e hoje em dia o que é mais prevalente é nos jovens. Então os jovens na faixa etária de 20 a 34 anos são os que mais têm o vírus do HIV diagnosticado. Então, hoje em dia, a gente tem acesso à informação, né, cada vez mais, através de vários meios, mas a gente começou a ficar, os jovens, principalmente, com menos medo da doença. É claro que até porque tem mais informação, então eles veem que tem tratamento, que tem opções do que fazer, né? Eles não viveram o tempo que a gente vivia, que a gente viu antigamente, que era... eu tinha HIV, eu ia falecer, eu ia morrer, né? Que era, parece que como se fosse uma sentença de morte. Certo. Hoje em dia eles veem que não. Então ficaram com menos medo e isso faz com que use menos camisinha, se proteja menos, né? Então a gente vê que esse grupo e essa faixa etária é o que mais tem sido acometido pelo vírus do HIV. Doutora, e com relação aos fatores de risco? Então, os principais fatores de risco, eles são relações sexuais desprotegidas, principalmente homens que fazem sexo com homens, né? Depois, em segundo, homens que fazem sexo homens e relações bissexuais também, né? Em segundo, relações heterossexuais e, por último, drogas. Então, esses ainda continuam sendo fatores importantes mesmo ao longo dos anos. Antigamente, a gente via muito a parte da droga envolvida. Hoje em dia, cada vez menos a gente vê a parte das drogas envolvidas e mais as relações sexuais desprotegidas. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica infectologista, a doutora Mônica Junques Antero. Estamos falando especificamente no programa de hoje sobre o Dezembro Vermelho, HIV/AIDS. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você, o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor. Aproveita, vai lá e te inscreve. E nós estamos também na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão, não causa impacto articular, melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho: mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Ô vó, quando que a gente pedala, o que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a médica infectologista, a doutora Mônica Junques Antero. No programa de hoje estamos falando do Dezembro Vermelho, HIV/AIDS. Doutora Mônica,
Por que quando falamos de AIDS, há muito preconceito sobre o assunto? Então, sempre se relacionou a AIDS, né, e o HIV a pessoas que eram profissionais do sexo, né, homossexuais e drogadictos, que são pessoas que usam drogas, né. A gente ainda tem um perfil maior em relação à parte dos homossexuais, né. Isso vem se perdendo ao longo dos anos, mas ainda as pessoas têm muito esse estigma de que somente pessoas com esse perfil teriam o vírus do HIV e AIDS. Então, o preconceito ainda gira em torno disso, né? As pessoas, elas têm vergonha de dizer ainda que tem o vírus do HIV, porque elas acham que se ela disser, ela vai estar dentro de um desses fatores de risco, né? Ela vai estar dizendo que ela pertence a um desses grupos. Então, as pessoas ainda têm muito preconceito e ainda têm muito medo de exposição. Então, eu tenho, por exemplo, pacientes que jamais querem pegar remédio na cidade deles, porque eles têm medo de serem identificados e que isso prejudique eles. Então, acontece muito isso mesmo. A gente tem, sim, uma parcela da população que é muito preconceituosa e que a gente precisa ir trabalhando isso devagarinho para ir tirando essa ideia de que realmente somente as pessoas com fatores de risco vão ter HIV, né? Doutora, e uma outra questão. Existe uma resistência ainda com relação aos testes? Existe. Então, as pessoas têm muito medo de fazer, cada vez menos, claro, né? Até porque a gente vem sempre orientando que se faça exame anualmente de HIV, assim como eu vou fazer exame de colesterol, de triglicerídeo, que é uma coisa que todo mundo está bem enraizado fazer isso todo ano. Eu digo assim, tem que fazer exame de HIV, de sífilis, de hepatites virais, todo ano também. Porque é só o diagnóstico precoce que faz mudar a evolução da doença, né? Mas as pessoas, elas têm sim preconceito, tanto é que o médico tem que avisar quando ele vai prescrever um exame de que ele está solicitando o exame do vírus do HIV, né? E geralmente isso não é, se eu vou pedir um exame de colesterol para ti, eu digo, eu vou pedir uma rotina, tá? Não é assim que a gente faz? Com certeza. Não, o vírus do HIV eu tenho que avisar a pessoa de que eu estou pedindo o vírus do HIV, o paciente. E aí às vezes o paciente diz, tá, mas por que tu está pedindo para mim? Tu acha que eu pertenço ao grupo de risco? Então a gente tem que ir realmente tirando essa ideia cada vez mais para que a gente possa fazer mais exames e os pacientes terem menos medo do resultado, né? Agora, doutora, essa resistência eu acho que fica mais por conta do medo daquele paciente ter o resultado positivo. Sim, mesmo, né? Sim, sem dúvida, eles têm medo do resultado positivo, né? Eu sempre digo assim, o resultado positivo faz com que eu vou agir a partir de agora. Eu vou atrás de um tratamento, eu vou atrás de melhorar minhas condições de saúde, né? Hoje em dia, a gente evoluiu muito no tratamento do HIV. Então, é um tratamento muito tranquilo, é um tratamento como uma doença crônica qualquer. Eu digo isso muito para o paciente, né? Quando ele chega para o médico e ele tem diabetes, é uma doença crônica também. Quando ele chega para o médico e ele tem o vírus do HIV, é uma doença crônica também. A gente diz crônica porque eu não tenho cura. Eu também não tenho cura para o diabetes. Eu também não tenho cura hoje para o HIV. Só que as pessoas realmente elas têm muito medo quando tem um diagnóstico positivo da HIV, né? E aí a gente tem que ir trabalhando isso. Quando eu digo para um paciente que tem diabetes, ele aceita fácil tomar um remédio. Quando eu digo que ele tem HIV, ele não aceita fácil. Eu tenho que tentar encontrar um modo de entrar na cabeça dele para que ele tenha menos medo e ele consiga tratar, né? Geralmente eles têm resistência no começo. Tem até medo, porque eles têm medo, porque eu tenho que ir lá pegar o remédio e aí isso faz com que eu me exponha lá no lugar. Então, assim, isso, né? E hoje o tratamento do HIV, ele é principalmente pelo SUS, né? Então, ele precisa ir até uma unidade buscar um remédio. Então, isso faz com que eles realmente tenham muito preconceito e muito medo ainda do diagnóstico, né? E por isso, né, doutora, que até muitos pacientes com HIV precisam até de um apoio psicológico, né? Ah, sem dúvida. No começo, eu sempre digo para eles, assim, porque eles vêm aqui, eles acham que no começo é o fim do mundo. Daí eu disse, não é bem assim, a gente vai reconstruir tudo, porque tu vai tirar tudo que tu entendeu até agora do vírus do HIV, o que tu pensava, e vamos começar daqui pra frente. E se realmente é necessário um psicólogo, eu incentivo que vá, converse, porque eu digo pra ele, não é porque fez o diagnóstico de HIV que tá escrito na testa que tem HIV, porque parece que para eles a partir de agora todo mundo sabe, né? E aí eu digo, não é bem assim, então a gente vai trabalhando devagarinho pra adesão ao tratamento e pra mim pra aceitar o diagnóstico, né? Doutora Mônica, acredito que tem uma pergunta muito recorrente no teu consultório, com relação à gestante. Aquela gestante que tem o HIV, o filho vai nascer com HIV? Não. Então, graças a Deus, a gente tem cada vez mais diagnósticos, né?
diagnósticos precoces, inclusive de HIV, na gestação, através dos testes que são realizados no pré-natal. Então, hoje, obrigatoriamente, seja um pré-natal na rede pública ou particular, né, ou convênios, a gente tem uma obrigação de fazer exame de HIV no primeiro trimestre e no último trimestre, salvo alguma situação durante a gravidez, se tiver alguma exposição de risco, né? Devido a isso, fez com que a gente conseguisse diagnosticar mais as gestantes e iniciasse tratamento durante a gestação. Então, e depende muito da mãe, né? Então, a partir do momento que eu detecto HIV, né, nela, eu tenho que iniciar o tratamento. Se ela tomar o remédio adequadamente, né, que tem que tomar direitinho durante toda a gestação, né, e ela conseguir chegar no parto com uma carga viral que a gente diz negativa, que é indetectável, né, que é o limite mínimo que a gente fala muito de chegar no HIV, onde no exame ele já não demonstra mais o vírus, porque tem uma quantidade tão baixa de vírus que já não detecta mais, né. É claro que eu sei que tem o vírus do HIV ainda, mas a quantidade é muito baixa. Essas crianças que desde que a mãe faça tudo direitinho na gestação e durante o parto, a gente pode precisar fazer alguns medicamentos também para a mãe e para o bebê, né? Todo bebê que nasce de uma mãe HIV, a gente diz que é um bebê exposto. Então, por 28 dias, ele vai ter que tomar antirretroviral para evitar desenvolver o vírus do HIV se ele se expôs durante o parto, né? Então, com isso, essas medidas que a gente tem feito, tanto do exame pré-natal adequado, a mãe tomando medicamento, na hora do parto, se necessário fazer remédio para a mãe na hora do parto, injetável, ou mesmo para o bebê, que ele vai tomar por 28 dias, a gente conseguiu reduzir drasticamente a quantidade de crianças que nascem com vírus do HIV, né? Então, hoje, é raro isso acontecer. A gente tem crianças que a gente chama de crianças expostas, que a gente acompanha até um ano e meio, para ver se realmente elas não adquiriram o vírus do HIV. A gente chama de criança exposta toda criança que nasce de uma mãe que tem o vírus do HIV. E aí, com 1 ano e meio, antes era 1 ano e meio, agora é 1 ano, a gente consegue, né, dizer se tem o vírus do HIV de certeza ou não. E aí, a partir dali, a gente segue com o acompanhamento normal de uma criança que ela não tem o vírus do HIV, né? Mas com isso a gente conseguiu reduzir drasticamente. Então, hoje é muito raro eu ver uma criança que tem HIV se a mãe fez tudo certo, né? Então, a mãe sempre é importante, não adianta, né? Então, a mãe fazendo tudo certo, a criança não vai ter o vírus do HIV. Olha que boa notícia. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica infectologista a doutora Mônica Junques Antero. No programa de hoje estamos falando sobre o Dezembro Vermelho, HIV/AIDS. Se você perdeu parte dessa entrevista, acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve. Lembrando que toda semana tem entrevista inédita para você. E nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Rápido intervalo comercial e a gente já volta para fechar o último bloco de hoje. A vida profissional nos traz novos desafios a cada dia. Avance na sua carreira com a pós da Unesc. Mais de 50 opções de cursos com conceito máximo no MEC. Desenvolva suas habilidades, aumente seu network, participe de aulas dinâmicas com professores de alto nível e potencialize sua atuação profissional. Faça a pós-graduação Unesc, onde o futuro profissional é feito de propósito. Chama no WhatsApp 99915-0433. Quem nunca deixou suas autorizações de exames numa gaveta e esqueceu de realizar? No Centro de Especialidades Médicas do Hospital São José, sua saúde e seu tempo são priorizados. Um espaço de acolhimento onde seu bem-estar é fundamental. Uma entrada exclusiva tomando todas as medidas e precauções necessárias para atendimento dos pacientes. Voltado para atender às suas necessidades de saúde num só lugar. Você faz sua consulta e já realiza seus exames, tudo no mesmo local. Mais de 25 especialidades, pequenos procedimentos, exames de alta complexidade, exames laboratoriais. E se houver necessidade, você terá todo o suporte hospitalar. Agendamento prático e rápido via WhatsApp ou pelo chat do site. Agora ficou mais fácil cuidar de você sem deixar para depois. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron?
Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a médica infectologista doutora Mônica Junques Antero. No programa de hoje estamos falando sobre o Dezembro Vermelho, HIV/AIDS. Doutora, a pandemia do Covid-19 de alguma forma atrapalhou a questão do diagnóstico? Atrapalhou. Para todas as doenças infecciosas, né, ela acabou atrapalhando, porque as pessoas buscaram menos ajuda, buscaram menos diagnóstico, porque tinham que ficar mais em casa, né, reclusas, né? Então, iam adiando, na verdade, fazer os exames. Então, a gente sabe que houve um período de menos testes mesmo, menos diagnósticos mesmo, né? Isso até em boletins nacionais é reportado mesmo. E aí também existiu uma taxa de subnotificação devido ao excesso de notificações de Covid. Então, a gente sabe que todo caso de Covid precisa ser notificado, e isso fez com que gerasse uma grande atribulação de trabalho para as equipes de notificação de SINAM e de outros órgãos de notificação, e houve uma subnotificação dos casos de HIV também e AIDS também, né? Então, atrasou o diagnóstico, atrasou dados também, e isso realmente implica, né, e a gente não conhecer, às vezes, alguns dados tão certinhos desse momento da pandemia, né? Eu sei que as equipes tentam ao máximo se esforçar para fazer tudo correto, mas existiu sim uma dificuldade com a pandemia. Doutora, e até que ponto, né, essa campanha, essa luta contra o Dia Mundial da AIDS, né, que é comemorado todo dia 1º de dezembro, ela tem sido eficiente? Ela é eficiente no sentido de levar as pessoas a conhecer mais sobre o vírus do HIV, né? Porque quanto mais eu falo sobre isso, quanto mais eu exemplifico, né, as pessoas têm menos preconceito de ir atrás do exame, menos medo de ir atrás do exame, né? Então, as campanhas sempre são importantes para isso, né? As campanhas das unidades de saúde, por exemplo, eu digo para ti, uma unidade de saúde no Dia Mundial do HIV ou da AIDS vai ficar fazendo testes o dia inteiro, né? Que são os testes rápidos que a gente faz agora, que tem um diagnóstico em 15 minutos, né? Então, hoje em dia, as pessoas buscam mais quando eu digo que tem uma unidade aberta lá fazendo testes, né? Então, as campanhas são importantes para isso, para incentivar as pessoas a ir buscar o seu diagnóstico, né? Ou o diagnóstico, ou mesmo não ter, ficar tranquila, né? E continuar se cuidando, né? Tem realmente gente que faz certinho mesmo. Todo ano vai lá e faz exames, né? E tem gente que só a gente fazendo esse esforço das campanhas mesmo. Bem, doutora Mônica, a doutora na condição de médica infectologista, o vírus foi descoberto lá em 1981, são 40 anos. Quais foram as evoluções, doutora, no que diz respeito ao HIV/AIDS? Mudou muito, né? E eu, na verdade, na minha carreira, eu tenho 10 anos de infectologista, então nesse período mudou muito também, né? Muda todo dia, porque a gente cada dia mais tem remédios melhores, remédios com menos toxicidade, e uma coisa que é importante para o paciente também é tomar menos comprimidos, né? Que hoje em dia, antigamente a gente tinha uma ideia do HIV que era um coquetel, que todo mundo falava, né? Então a gente atribuía como uma mãozada de comprimidos. E realmente era verdade, assim, eram muitos remédios, não uma mão, mas era bastante remédio. Hoje em dia, o tratamento inicial de um paciente que tem o vírus do HIV, se ele não está com AIDS ainda, eles são 2 comprimidos uma vez por dia. Então, assim, a maior parte das doenças crônicas, a gente começa tomando mais comprimidos, se tu for ver, né? Diabetes, hipertensão, então às vezes se somam outras doenças, né? O do vírus do HIV, eu chego e digo, não, calma, que vai ser pouca coisa, não é mais aquilo de antes, né? Então, o tratamento mudou muito e devido ao tratamento e o diagnóstico precoce, também diminuiu muito os casos de AIDS que a gente tem visto, né? Então, mesmo eu, há 10 anos atrás, quando eu estava na residência, eu via muito mais casos de AIDS do que eu vejo hoje. Então, mudou muito, né? E isso realmente é uma evolução, né? Evolução no diagnóstico, evolução no tratamento, cada vez melhor, né? E isso vai acontecendo diariamente, essas mudanças, né? A gente tem novos remédios para chegar, os pacientes perguntam muito sobre isso. Vai ter remédio que é para tomar uma vez por mês, que é injetável e tudo mais. E a gente vem acompanhando essas mudanças e realmente isso até deixa a gente feliz, porque a gente sabe que eu quero oferecer o melhor para o meu paciente, né?
com menos efeitos colaterais e maior segurança, e com maior eficácia também. Os remédios hoje eles têm mais eficácia, a gente diz que eles têm uma maior barreira genética. Então, isso significa que o meu tratamento vai ser mais eficaz, né? Porque as pessoas tinham muito medo do vírus criar resistência, que se falava muito isso, né? Hoje, os remédios fazem com que a gente tenha menos resistência. Então, isso é mais segurança para o paciente também. E com relação à vacina, doutora? Então, a vacina ainda está em fase de testes, né? Às vezes os pacientes me perguntam, eu vou poder fazer vacina? Daí eu digo, não, quem tem o vírus do HIV não é vacina, é tratamento e, se Deus quiser, mais pra frente uma cura, né? A vacina é para quem não tem o vírus do HIV ainda, né? E então, está em fase de testes, avançando, e a gente tem, sim, como uma esperança futura de que realmente resolva, assim, né? A gente tem alguns resultados promissores mesmo. Doutora Mônica, então, para finalizar nossa entrevista e falando em termos de prevenção, fala-se muito nos termos PEP e PrEP. Explique para o meu telespectador, doutora. Então, são duas medidas de prevenção importantes. Uma delas é a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Então, por exemplo, eu tive uma relação sexual de risco, né? Eu não conhecia bem a pessoa, eu fiquei com medo que ela fosse portadora do vírus do HIV, a camisinha furou, né? N situações que podem acontecer, e aí o paciente ele pode buscar um serviço que hoje em dia pode ser tanto via SUS ou mesmo no hospital, se for no final de semana, e dizer que teve uma relação sexual de risco, alguma coisa, e que ele gostaria de tomar a PEP por 28 dias, né? E o hospital fornece aquele remédio, e esse paciente faz esse remédio durante 28 dias para diminuir a chance dele realmente ter o vírus do HIV. Então, essa é uma modalidade que a gente tem realmente usado. É o mesmo remédio que eu uso, por exemplo, num profissional de saúde que se perfurou com um paciente HIV positivo no hospital, com alguma agulha, com algum dispositivo de segurança, né? Hoje em dia acontece menos isso, mas ainda acontece. Então, é o mesmo remédio que eu uso por 28 dias, faço o acompanhamento depois por até 3 meses com esse paciente, né? E realmente a gente vê que ele não adquire o vírus do HIV, né? E a PrEP tem se falado mais também hoje em dia, que na verdade é uma profilaxia pré-exposição. Daí não é pós que nem era o paciente anterior, onde ele já tinha tido uma exposição de risco. Aqui não. É quando eu tenho exposições de risco sucessivas e eu quero tomar um remédio para diminuir a minha chance de ter o vírus do HIV, né? É claro que a PrEP, ela protege somente do vírus do HIV, então a gente ainda diz assim para o paciente, você tem que continuar usando camisinha, porque afinal das contas tem sífilis, tem hepatite, tem outras doenças, né, que a PrEP não protege. Mas, principalmente é usado hoje essa estratégia em casais que a gente diz que são sorodiscordantes, quando um tem HIV e o outro não tem. Então, aquele que não tem, usa a PrEP como uma medida para diminuir a chance de ter o vírus do HIV. Certo. Também se usa para profissionais do sexo. Então, os profissionais do sexo têm optado por usar essa estratégia e a gente vê realmente uma eficácia muito importante. E não adquirir o vírus do HIV, né? Olha, tá certo, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar novamente com ela, fazia tempo que ela não aparecia aqui no programa, a médica infectologista, a doutora Mônica Junques Antero. Doutora Mônica, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, o prazer foi meu. Eu adoro conversar sobre HIV e AIDS, então é muito importante a gente divulgar essas informações. Parabéns e sucesso, doutora. Muito obrigada. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br. Agora com muito mais conteúdo para você, o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve. Lembrando que toda semana tem uma entrevista inédita para você. E nós estamos na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Em breve tem mais novidades para você com relação aí ao Pergunte ao Doutor. Lembrando sempre que estamos no ar em nome de Hospital São José, Unesc, Miocore e Cardiologia, Gastromédica, Instituto Castelã, Unicred, URC Diagnósticos e Laboratório Búrigo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Unesc, a nossa universidade. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. URC Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. E Laboratório Búrigo.